Dificuldades alimentares na infância são muito comuns, né? Pois é, sobre esse assunto a gente vai conversar agora aqui no estúdio com a nutricionista infantil Stephanie Queiroz. Seja muito bem-vinda, Stephanie. Bom dia, Lu. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui hoje. Dificuldades alimentares na infância. Eu tenho 2 filhos, eu sei exatamente do que estamos falando, mas eu queria que você falasse. É muito difícil, né? Sim. Levar alimentação para a criançada. Com certeza. Os desafios, as dificuldades alimentares são alguns desafios que acontecem durante o desenvolvimento infantil. E as mais comuns são a seletividade alimentar, recusa alimentar, tem a neofobia e alterações sensoriais. Como é que a gente identifica, Stephanie? Porque, assim, às vezes a gente pensa, não, a criança, ela simplesmente está recusando, é uma birra. Como é que é esse processo, só para a gente entender melhor? Tem crianças que quando vê o alimento, sente ânsia de vômito. A gente acha que é por não gostar do alimento, mas não, é uma dificuldade que a criança tem de verdade. Tem crianças que, inclusive na neofobia, a criança tem medo de provar novos alimentos. Então, isso dificulta com que a criança interaja com os alimentos. No caso da sensibilidade sensorial, a criança não quer tocar no alimento, a textura incomoda. Então, isso tudo faz com que a criança se sinta desconfortável, dificultando esse processo de aproximação. Mas, geralmente, por que isso acontece? Foi um erro dos pais lá no início, na hora de inserir, de começar a inserir alimentação, para que as crianças pudessem pegar? Porque eu lembro que, na época que eu era criança, por exemplo, você pegava maçã, os pais, eles raspavam, amassavam tudo. E hoje não. É incentivado que a criança pegue mesmo alimento, que sinta. Tem essa relação? Sim. A introdução alimentar ela é muito importante. Por isso, quando ela é feita de maneira certa, não acontece essas dificuldades. Na maioria das vezes, entre 2 a 6 anos, as crianças começam a mostrar sinais de seletividade. Então, a gente já tem que puxar o histórico, o que aconteceu, se é uma causa orgânica, se foi uma comida que estava um pouquinho quente, queimou a linguinha, então a criança já começa a ter medo desses fatores, então fica com medo de provar, fica com medo de tocar, a textura incomoda. Às vezes a mãe amassava muito a comidinha, então a criança se acostuma só com aquilo, não quer provar alimentos em pedaços, ou vice-versa, come alimentos em pedaços e o molinho não quer. Então a gente tem que mesclar, a gente tem que entrar com criatividade para fazer essa criança ter contato com esse alimento de maneira natural. Para a gente entender melhor. Você oferece o alimento para a criança, ela recusa. Quantas vezes eu devo oferecer aquele alimento e de que forma? Sempre da mesma forma ou eu tenho que variar? Variar, sempre variar. E repetidas vezes. Não é porque a criança recusou hoje que amanhã ela pode recusar de novo. Então, a gente tem que oferecer repetidas vezes, porque nem sempre recusou, não gosto. Não é assim. A criança ela vai acostumar o paladar dela com esse novo alimento. Então, se a criança não gosta de cenoura, tenta um bolo de cenoura, tenta uma cenoura ralada, tenta uma cenoura cozida, faz um jeitinho lúdico, entendeu? Brinca com a criança ali na mesa, conversa, explica. Isso tudo faz com que aproxime a criança desse alimento. Tem uma idade para isso mudar? Porque eu lembro que quando meu filho era pequenininho, o pessoal, a partir dos 5 anos melhora a aceitação, a alimentação, mas eu tenho um filho que aceita tudo, mas eu tenho um outro que tem 7 anos que ainda fica, eu não gosto disso, eu quero aquilo. Então, isso tudo vai depender dos pais e da rotina familiar, porque os pais, eles têm que ser exemplo para os filhos. Então, se os pais comem os alimentos rejeitados pelos filhos ali na frente deles, é um ambiente tranquilo, então isso tudo favorece para uma boa relação ao alimento. Mas é normal ter um alimento que não gosta, né? Porque nós adultos, sim, com né, certeza, é super normal. Como é que a gente identifica isso? O não gostar e não ter que oferecer? Como é que é? Não gostar. É porque às vezes a criança não gosta mesmo. Por exemplo, um fígado. Ai, mãe, não gosto de fígado e tal. Você fica insistindo porque é um alimento altamente nutritivo, né? Mas tem adultos que não gostam. Sim. Como é que eu sei que a criança está ali, que ela está fazendo aquilo simplesmente por seletividade ou porque não gosta mesmo daquele alimento? Continua oferecendo, aí você vai observar os sinais dessas crianças. Às vezes é o cheiro.
Às vezes nem é a textura, nem é o gosto, é o cheiro já incomoda a criança. Então, você vai observando esses sinais. Mas sempre oferece. Se a criança não aceitar, tudo bem, respeite o tempo da criança, porque tudo tem que ter calma, tem que ter paciência, é o tempo da criança. Mas se você vê de verdade que já tentou várias vezes, a criança não gostou, não aceitou, tudo bem. Então, lá na frente você tenta de e novo. tenta de novo, pronto. Como é que deve ser um prato infantil, né? Porque a gente fala, tem que ser um prato muito colorido. Qual que seria o prato ideal? Eu sei que você tem uma filha, Sim. que você apresenta para o seu filho e fala, esse prato ele é nutritivo. Sim, eu sempre falo que no pratinho infantil tem que ter 5 itens. Um grupo do carboidrato, um da proteína, um das leguminosas e 2 leguminhos coloridos. Pode ser uma cenoura com a beterraba ou folhosos como um couve e um tomate. Então, eu sempre falo que tem que ter 5 itens e bem colorido o pratinho. Até mesmo para chamar a atenção, né, Sim, Stephanie? com certeza. O suco, ele pode ou não pode na hora da refeição? Porque eu lembro da minha infância, ela não pode tomar suco com a comida. Tem pais que oferecem, tem crianças que gostam, tem crianças que esperam para tomar depois do almoço. Qual que é a orientação? O suco é indicado a partir dos 2 anos, né? Aproveitando já e falar que é a partir dos 2 anos. E sim, se a criança tiver essa preferência de tomar suco, não tem problema um pouquinho ali junto com a refeição, um pouquinho. Agora, o excesso que já se torna um problema. Acaba enchendo e acaba Sim, não comendo, aí né? não acaba comendo. A criança se envolve no suquinho e deixa a comidinha de lado. Então, isso não é interessante. Telas na hora da alimentação, tem muitos pais que utilizam essa estratégia, né? Então acaba colocando ali as telas, a criança fica ali, pode ou não pode? As telas, ela desvia a atenção da criança. Então, isso faz com que a criança não perceba os sinais de saciedade. Então, a criança ou ela come demais ou ela come de menos, porque ela não está focada na comidinha, ela está focada na tela, que atrai muito a atenção dessa criança. Você trouxe um ponto importante, Stephanie, sobre a questão dos sinais de saciedade. A gente já nasce com esses sinais. Só que às vezes a criança comeu pouquinho, mas está satisfeita e o pai fica fazendo chantagem. Olha, se não comer, você não vai ganhar o docinho. Se não comer, eu não vou te levar no parquinho. Como é que a gente identifica que de fato a criança comeu bem, né? Ela está satisfeita, para o pai até mesmo não ficar insistindo? Primeiro, a gente tem que observar como é que está a rotina dessa criança. Que horas essa criança acorda, que horas ela tomou café, que horas ela lanchou, porque tem crianças que comem um lanchezinho ali 9h30 da manhã, aí 11 horas o pai já quer inserir o almoço. A criança não vai alimentar melhor, como deveria, porque ela já está cheia. Então, é uma questão de rotina. A gente tem que observar a rotina dessa criança e respeitar quando a criança falar, mamãe, eu não quero mais. E pronto. Aí, na próxima refeição, já é uma nova oportunidade de você oferecer uma refeição completa novamente. Já que você trouxe essa questão das refeições, qual que seria o ideal? Quantas refeições essa criança precisa ter no dia? Tipo, café da manhã, um lanchinho, um almoço. Porque tem crianças que só querem o almoço, o café, o almoço e a janta. Isso é normal? Pode, não pode? Tem que ter lanche, não tem que ter? Depende muito da rotina da criança. Por exemplo, tem crianças que não gostam de consumir frutas no café da manhã, então consome no lanche da manhã. Mas, na minha casa, a gente faz 4 refeições, dependendo até 5. Porque a gente come um café da manhã bem completo, a gente almoça mais cedo, 11 horas, um lanche da tarde e uma janta 6 horas. Pronto, bateu 4 refeições. Quando chega ali por volta de 7 horas, a gente quer lanchar antes de dormir. Então, a gente já come outra porção de fruta. 5 refeições. Então, depende muito do horário que da criança acorda, o horário que vai dormir. Então, é muito individual. O lanchinho, Stephanie, ele deve ser o quê? Uma frutinha, um iogurte? Porque muitos pais empurram biscoitos e a criança acaba ficando saciada, como você bem colocou no início da nossa entrevista, até mesmo para não atrapalhar. O que é indicado a criança comer nos lanches? Nos lanches, é como eu sempre indico para levar para a escola. Sempre um carboidrato que vai fornecer energia para essa criança, uma proteína que vai ajudar na saciedade e sempre porçãozinha de fruta, 1 ou 2 frutas. Já está excelente. Mas é uma porçãozinha pequena, né? Porque às vezes o pai coloca muita coisa. Sim, entendeu? Pode ser uma coisinha pequena, 2 opçõezinhas de fruta, só para dar uma cor, dar mais nutrientes para essa refeição. Colocar um iogurte como fonte de proteína, uma aveia como fonte de carboidrato, está excelente. O
que você traz de mensagem para esses pais que estão acompanhando a nossa programação? Porque eu sei que não é fácil, mas o que você indica para que eles possam inserir uma alimentação mais saudável? Tenham paciência. A alimentação infantil não é só fazer essa criança comer. É um processo de aprendizagem que exige muito cuidado, exige bons exemplos, inclusive a pessoa tem que ser cautelosa, porque a criança ela está em um processo que ela está aprendendo. Então, quanto mais rápido for a intervenção, melhor serão os resultados. Então, se você perceber que as dificuldades estão persistindo, procure um nutricionista infantil para te auxiliar. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Estou muito feliz.